Olá, paz do Senhor, que Deus te abençoe, que as mãos do Senhor continuem estendidas sobre sua vida, sobre sua casa. Hoje nós vamos falar sobre um homem muito conhecido na história bíblica, que teve uma missão de extrema importância, acontecimentos tremendos operados por Deus através da vida deste homem, que foi um grande líder em Israel. A história deste homem se conta no Antigo Testamento e, para começar, ele teve uma responsabilidade extremamente grande, muito grande a responsabilidade deste homem. Quem será este homem que eu estou falando? Josué. Josué, é muito conhecida a história de Josué. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 1 e o capítulo de número 2, o capítulo 2, tá bom? E teve uma missão muito difícil. Primeiro, ele teve a primeira missão que ele teve foi de substituir Moisés. Moisés foi um grande legislador de Israel, um grande estadista, um homem que amava a nação de Israel, e Deus usou Moisés de forma poderosa dentro do Egito, aplicando pragas e castigos dentro do Egito, não tirou o povo de Israel do Egito para mostrar a glória dele ao povo de Israel, em particular no deserto, não. Ele entrou dentro do Egito e ali mostrou pela mão de Moisés o seu poderio, a sua autoridade dentro da terra egípcia. Conhecemos a história de Moisés passando pelo deserto, os milagres que Deus fez, as tábuas dos 10 mandamentos. Enfim, chegou a hora de Moisés se retirar. E agora, quem vai assumir? Josué. Josué foi um homem, ele nasceu no Egito, tá bom? Nasceu na terra egípcia e de lá em diante ele vem acompanhando Moisés, sendo o príncipe das guerras de Moisés, né? Quem se apresentava para guerrear, quem liderava era Josué. Era um homem de guerra, era um homem de batalha, acostumado com as linhas de frente. Então, agora chegou o momento que Deus ordena que Josué, filho de Num, tomaria o lugar de Moisés, porque Moisés iria ser tirado. Ok. Vamos conhecer aqui um pouquinho antes uma introdução que eu acho que será muito interessante antes de nós lermos o tema-chave, o texto-chave desta tarde, para nós falarmos um pouquinho a respeito de Josué. Abra sua Bíblia, que pertinho de você, a Bíblia creio que já está perto de você, né? Então abra aí a sua Bíblia, você que vai acompanhar nessa tarde esse estudo. Não será muito longo, será breve, tá bom? Mas eu creio que vai ser de grande eficácia para o nosso engrandecimento e um pouco mais de conhecimento. Veja bem, abra lá em Deuteronômio, o último capítulo de Deuteronômio, versículo 34, só para você ter uma noção do que Deus aqui, o que a história aqui vai falar a respeito de Moisés, inclusive o que a Bíblia vai relatar da intimidade de Moisés. Abra lá, Deuteronômio capítulo 34, nós vamos ler aqui pausadamente para que você entenda o que está sendo falado aqui. Deuteronômio 34, ele tem como título a morte de Moisés. Vamos lá, 34, Deuteronômio 34, versículo 1 em diante. Acompanhe aí para que você compreenda quem era de fato Moisés aqui. Tá? Vai ser relatado e nós vamos entender o desafio de Josué substituir Moisés. Vamos lá. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cismo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. Que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá, não vais entrar lá. Foi uma determinação de Deus para Moisés, tá? Que ele não iria entrar na terra, mas Deus estava mostrando a terra
para Moisés. É um outro assunto, por que ele não entrou na terra? Para uma outra oportunidade nós vamos falar aqui, tá bom? Assim, no versículo 5, morreu Moisés ali, no monte Nebo, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Deus sepultou o corpo de Moisés. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés havia posto as mãos sobre Josué, porque o Senhor ordenou assim, e havia passado a ele a autorização, a autoridade para poder liderar o povo sobre a ordem de Deus, e o povo viu isso. Tá? Então aqui está dizendo, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Tá? Só deram ouvido a Josué porque viram que Moisés colocou as mãos sobre Josué. Tá bom, gente? E fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Olha que coisa agora para saber quem era Moisés. Vai se resumir tudo aqui nesse versículo que nós vamos ler agora, tá bom? Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Olha que desafio, tá? Aqui se resume toda a história de Moisés com Deus. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum, como Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face, olho no olho, tá? No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito, como nós falamos, a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Esse foi Moisés, o servo do Senhor, um grande estadista, um grande legislador de Israel. Agora ele está com o Senhor, partiu, terminou a sua labuta, e agora quem assume? Josué. Tá bom? Quem é Josué? Vamos ler aqui, eu estou aqui com o notebook aqui na minha frente e um arquivo. Vamos ler aqui o que está falando aqui a respeito de Josué. Veja bem. Josué, capítulo 1, versículo 1. Olha só, Josué que começa aonde Deuteronômio acaba, após a morte de Moisés, como nós lemos, tá? Este é a figura central da narrativa que se inicia em Êxodo e vai até Deuteronômio, aqui falando de Moisés, tá bom, gente? Em Josué, Moisés é designado desta forma 15 vezes como servo do Senhor também, tá? Vamos lá. Aqui. Ok. Josué, no discurso do capítulo, já no capítulo 1 que nós vamos ler aqui agora, nós vamos falar sobre, isso aqui é o significado do povo de Josué, do livro de Josué, tá bom, gente? Nós vamos ver aqui agora como que ele recebeu de Deus as instruções para poder entrar em Canaã, tá? Então nós já vimos quem era Moisés, a sua autoridade, o seu trabalho, o seu serviço, o que Deus fez por intermédio de Moisés, tá bom? Então vamos lá. Josué. Primeiro capítulo. Nós vamos ver no primeiro capítulo aqui, nós vamos resumir, tá? Do primeiro capítulo aqui, capítulo 2, nós vamos resumir a partir de agora, para que você tenha uma noção, tá bom? Vamos lá. Primeiro capítulo de Josué, do versículo 1 ao versículo de número 9, Deus vai animar Josué. Por que ele precisava de ser animado, irmãos? Por quê? Primeiro, substituir Moisés. O povo numeroso. Moisés, um homem que tratava com Deus face a face. Um homem normal, comum, da natureza humana como eu e você, mas ele tratava com Deus face a face. Ou seja, ele ia, buscava a informação de Deus, a ordenança de Deus trazia para o povo, e era com provas de sinais, com provas de maravilha. Não tinha como
negar o que Deus operava através de Moisés, visto que nós lemos aqui. Não houve mais ninguém em Israel, um outro profeta como ele, com quem Deus tratasse face a face. Tá? Agora Josué. Josué assume, debaixo da ordenança de Deus, da bênção de Moisés. Agora Deus precisava falar com Josué. Deus precisa falar com Josué. Então nós vamos ver aqui o que Deus vai falar com Josué aí na sua Bíblia, eu aqui na minha, você na sua, tá bom? O que Deus vai dizer a Josué, filho de Nun. Capítulo 1 de Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Note, Deus está dizendo, a terra que eu dou, eu já dei. Chegou o momento de vocês passar e possuir a terra que já é vossa. A terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó, que eu falei a Moisés, que eu dei a incumbência de Moisés tirar vocês do Egito e trazer. É agora o momento. Meu servo Moisés é morto, Josué. Mas agora você anima-te, dispõe-te, ou seja, levanta-te, toma posição, né? E toma posse da terra que eu já dou. Ele está dizendo aqui que eu dou, já tenho dado aos filhos de Israel. Versículo 3. Olha as promessas. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Deus está ratificando o que ele prometeu a Moisés, tá? Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, a extensão da terra da promessa, Deus está falando, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Aí Deus vai falar aqui com Josué, no versículo 5. Olha que palavra forte e poderosa. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés. Companheirismo, presença, ali junto, estou junto contigo, como eu fui junto com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Deus está falando com Moisés assim de forma grandiosa, forte, porque era necessário. Tá, gente? Era necessário porque o desafio era grande. Meu Deus, substituir Moisés e agora vamos entrar na terra, precisava do apoio do povo, precisava que o povo visse nele pelo menos o que viu em Moisés no tocante à presença de Deus. Deus era com Moisés, Deus é com Josué. Vamos prosseguir. E é isso que Deus deu sinais, a ponto do povo ver realmente que Moisés estava cheio do espírito de sabedoria, cheio de entendimento, porque Moisés havia posto a sua mão sobre Josué. Então eles estavam crendo, opa, Deus é com Josué também, vamos acreditar que o Senhor vai nos dar a terra, chegou a hora. Tá? E aqui Deus está ratificando isso. Como fui com Moisés, no versículo 5 da sua Bíblia aí, de Josué, capítulo 1, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Que palavra de Deus para Josué, para animá-lo, animar o coração de Josué. Josué, a mesma coisa que eu tratei com Moisés, da mesma forma que eu cuidei de Moisés, da mesma forma que eu orientei a Moisés, eu vou orientar você. Você não estará sozinho, eu vou estar contigo para tomar posse da terra que eu prometi. Agora é a hora de tomar posse da terra. A terra está aí. Agora toma posse e viva na terra. É o que Deus está falando para Josué. Mas, olha só que interessante. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Seja forte, tenha coragem. Ou seja, a batalha não será fácil, mas seja forte, tenha coragem. Eu já dei, Deus falando para Josué, eu já dei a você a certeza da minha presença. Seja forte, porque eu vou dar a terra que eu jurei que faria. Agora eu vou dar, vou confirmar agora, mas seja forte, vai ter guerra, vai ter batalha, mas eu vou dar essa terra na mão de vocês, para vocês habitar, tá bom? Tão somente, de novo, ser forte e muito, aumentou, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo te ordenou. Que lei era essa para Israel? Era a lei, a palavra, os 10 mandamentos, as orientações que Deus deu por intermédio de Moisés. Toda a lei que Deus deu e entregou ao seu servo Moisés, Deus está dizendo, tenha o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito. Tá? Seja muito corajoso.
e para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha o que Deus está falando para Josué. A minha palavra que eu dei a Moisés, a lei, não se desvie dela, porque se você não se desviar da minha lei e da minha palavra, a que eu falei para Moisés, você será prudente. Você vai conquistar e vai ser uma bênção. O que Deus está falando aqui para Josué, tá? Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Opa, alvo, tá bom? Alvo. Para que sejas bem-sucedido por onde quer que você ande, por onde quer que você vá. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Ou seja, ele ouviu, agora ele tem que meditar para que a sua mente não esqueça. É o que Deus está falando para Josué. Você precisa ler para não esquecer do que meu servo falou, do que ele deixou. Tá? E meditar. Meditar é pensar, é permitir que essa lei, que essa palavra, ela entre na mente, tome o coração a ponto de ele não se esquecer. Ele precisava, pelos dias que estavam para vir de guerra e batalha, ali nas regiões de Canaã, né, dos cananeus, onde ele teria que desfazer todos aqueles povos que estavam ali, ele precisaria de ter na sua mente tudo aquilo que o Senhor falou com Moisés, e ele acompanhou, não é mesmo? Então Deus está dizendo para ele, olha, não se esqueça, ou em outra palavra, não deixe de lembrar do que você ouviu. Agora, você precisa meditar para não esquecer, tá bom, gente? Meditar na lei, nós meditarmos na palavra do Senhor para não esquecer dos preceitos do Senhor para a nossa vida, é o que Deus estava falando para Josué, tá? Isso, no versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, concluindo essa parte, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Deus falando para Josué, se forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Olha a confiança que Deus está dando a Josué. Que confiança, que palavra de força. Força, tenha coragem, que você vai levar esse povo para herdar a terra, porque é o momento. E é com você, Josué, que eu vou fazer essa obra. Tá? Então Deus está encorajando Josué. Que coisa boa saber que Deus encoraja Josué a levar o povo. É tremendo saber que o mesmo Deus que encorajou Josué nos encoraja nesses dias também. Encoraja você, encoraja a sua família, seus pais, sua casa. Encoraja. Ele te dá ânimo pelo Espírito, pela palavra. Ele te dá ânimo para prosseguir, para não parar, para que tenha a sua mente viva nas coisas de Deus. Agora é importante tomar para a nossa vida, minha vida e a sua também, o conselho que foi dado a Josué. Medita nela dia e noite. Tá bom, meus queridos? Ok. Aqui Deus está falando diretamente com Josué. Vamos passar mais à frente. No versículo 10, ele vai fazer um preparativo com o povo para atravessar o Jordão. Interessante, ele não pegou o povo e saiu atravessando o mar de qualquer jeito. Opa, Deus é comigo, epa, vamos, gente, Deus mandou. Não, Deus vai prover tudo, vai fazer e tal. Não. Aqui, no versículo de número 10, nós vamos ver, o título já está dizendo, preparativos para atravessar. E olha que interessante que Josué vai falar com o povo. Então deu ordem, no versículo 10 do capítulo 1, então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias, passareis esse Jordão para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Olha, gente, alimento, comida, porque daqui 3 dias nós vamos marchar.
Nós vamos atravessar esse Jordão e vamos tomar posse da terra. Prepara comida, prepara mantimento, prepara alimento para o povo, porque nós vamos passar. Isso ele estava fazendo organização. A promessa estava feita, era a hora de possuir a terra, mas ele estava ali organizando o povo com suprimentos, comida, para que tudo corresse da melhor forma possível. Nós vamos ver aqui, gente, no versículo de número 16 aqui agora, olha o que o povo vai falar para Josué, olha. Então responderam a Josué dizendo, depois que Josué falou, prepara, põe guardas na terra diante da família para guardar o povo, porque parte foi para a guerra e parte ficou guardando o povo lá. Tá? Porque não foi todo o povo, não. As crianças ficaram, as mulheres ficaram, o que saiu foram todos os valentes, foi isso que ele falou, todos os valentes de prontidão. Tá? Agora era importante ele ter o apoio do povo. Aqui vai se dar a prova. Vamos ver se ele teve o apoio do povo ou não. No versículo 16 nós vamos ter a resposta agora. Olha só. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, olha que interessante, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Que palavra é essa? Eles só queriam ter a garantia de que assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com Josué. Nós vamos te obedecer e aonde tu for, nós vamos com tudo. Que Deus seja contigo assim como foi com Josué. Olha que interessante, o povo aqui estava dizendo, exigindo que a presença de Deus estivesse com Josué, ou que Josué estivesse alicerçado em Deus. Que coisa interessante. De outra forma, vamos sim, mas com a presença de Deus. Estamos contigo, mas se a presença de Deus contigo estiver, que coisa linda, né? Ainda falaram uma coisa aqui até forte aqui, ó. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens, Josué, e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Ó, eles aplicaram até uma pena de morte. Quem se levantasse contra Josué, se Deus de fato fosse com Josué, Deus sendo com Josué, então ser forte e corajoso. O que a gente espera é que você seja um homem como Moisés, como diz respeito à presença de Deus, um homem compromissado com Deus, um homem que ama a Deus, um homem que recebe de Deus as instruções. Se nós vermos o Espírito de Deus em você, o mesmo Espírito que esteve em Moisés, estamos juntos, é isso que eles estavam falando. E quem se levantar contra você morre. Que coisa! Aplicar até uma pena de morte, tá vendo? Mas, sobretudo, aqui o importante é a presença de Deus, tá? A presença de Deus é importante. Me lembro de uma passagem quando Moisés precisava levar o povo, e o Senhor falou, vai, leva o povo. E ele falou assim, Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for comigo, não, é muita gente para levar, o povo é teu, Senhor, tem misericórdia, outras palavras, tem misericórdia de mim, Senhor, não vou levantar daqui não, se a tua presença for comigo. Aí o que o Senhor falou com ele? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Que coisa boa, a presença de Deus nos dá descanso. Era isso que o povo estava falando para Josué. Se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, nós estamos juntos, tá? E se houver rebelião contra você, nós resolvemos. Que coisa boa. Então aqui nós já temos a instrução de Deus para Josué, nós já temos aqui a preparação do povo para entrar na terra, e por fim agora nós vamos entrar no capítulo de número 2, tá? E nós vamos entrar nessa parte final do capítulo aqui desse estudo de hoje, no capítulo de número 2 de Josué. Como é que é? Josué envia espias a Jericó, tá? Josué envia espias a Jericó no capítulo 2. Você vai perceber aqui como diz a Bíblia. Olha, no versículo 1 de Josué. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo, andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Então os espias já estavam lá. 2 espias que Josué enviou,
tá? Para espiar a terra de Jericó, a área, ver como é que é, e encontraram Raabe. Raabe, uma prostituta, ela morava nas muralhas de Jericó. A gente conhece a história, que as muralhas de Jericó eram tão extensas, uma cidade tão segura, tão fortificada, que havia casas em cima das muralhas, aonde também os soldados montavam guarda, de frente para o Jordão, uma visão privilegiada. Eles já sabiam, até pela própria vigia do muro, tá? Que o povo vinha atravessando o Jordão. A visão era panorâmica, tá, gente? Era muito alta as muralhas, então tinha visão para o Rio Jordão, tá? Então eles já sabiam que eles estavam atravessando e estava chegando. Agora o mais interessante é que nós vamos saber, aqui vamos entender, melhor dizendo, que antes do povo de Israel chegar, a notícia de quem vinha chegou na frente. Tá? Nós vamos ver isso aqui também. Através da própria Raabe que ela vai dizer isso. Então ela acolhe os espias. Por que ela fez isso? Nós vamos saber agora também, tá bom? Ela acolhe os espias, esconde os espias e ela inclusive mente. Porque aqui Raabe, ela não era convertida, tá bom? Raabe ainda não era, ela estava em processo de libertação, processo. Deus estava trabalhando no seu interior ainda aqui, tá? Mas ela vai fazer isso. Olha o que ela vai falar. Eu não vi. Eles já estiveram aqui, tá bom? A mulher, porém, no versículo 4, vamos ler que é melhor para a gente entender direitinho. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Na verdade, estavam escondidos já, na casa dela, tá? Havendo-se de fechar a porta, porque já era escuro, eles saíram. Eu não sei para onde eles foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela está dizendo que eles já tinham ido embora. Na verdade, eles estavam escondidos na casa dela, tá bom? Ela, porém, escondeu eles. Os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. Ela escondeu eles no eirado em cima da telha, tá? E os homens do rei, a mandado do rei, que procuravam os dois espias israelitas, eles foram para o deserto procurar. Que ela falou assim, já foram embora, estava ficando escuro, não sei nem de onde eles eram. Foram embora, mas ela escondeu. Agora, isso, nós vamos saber agora por que ela fez isso, tá? Vamos saber. Aí, antes que os espias dormissem, ela foi falar com eles. Olha por que Raabe escondeu os espias israelitas. Olha por que ela falou com os homens que vieram perguntar que ela não sabia de nada, quem eram os homens, da onde eles eram, tá? E que eles já tinham ido embora. Por que ela ajudou os espias? Vamos ver agora por que Raabe ajudou. Aí na sua Bíblia, no capítulo 9, do versículo, no capítulo 2, perdão, e no versículo 9. Olha o que ela vai falar. Ela vai até os espias antes deles dormirem. Olha só o que ela vai falar. Eles diz, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Esse é o versículo 8, agora o 9. Eles disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, desanimados, sem ânimo algum. Porque temos ouvido, olha o que eu falei, antes de Israel chegar, a notícia foi na frente. Olha como é que a obra vai na frente. Antes da pessoa chegar, a obra vai na frente. Olha, Deus é com fulano, Deus é com ciclano. Aí ela vai dizer assim, Deus é com esse povo, porque antes deles chegarem, já veio a notícia de grandes feitos e maravilhas. Olha o que ela vai falar com os espias aqui. Caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvidos, no versículo 10, que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, ao qual destruístes. Ouvindo isto, ela falando, as notícias de guerra de Israel vencida, tudo já havia chego em Jericó e na região. Mesmo que o povo não estava ali, eles já estavam sabendo que Deus fez no Egito, que Deus fez a Faraó, que Deus fez a Og, né? E a Sion e Og, ainda na guerra do outro lado do Jordão. Ouvindo isso, no versículo 11, desmaiou-nos o coração e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o que uma prostituta Raabe,
ela está confessando: não há mais ânimo em nós, por causa da vossa presença. Por quê? Aí ela vai mais longe. Porque não há outro Deus como o Deus de vocês. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra. Nós estamos desmaiados, porque nós estamos sabendo que é onde vocês estão passando, Deus, que é o Deus de vocês, que é o único Deus que realmente existe, ele está abrindo o caminho para vocês passar. E agora chegou a nossa vez. Nós estamos no caminho de vocês. Nós estamos na linha de frente. O que nós vamos fazer? Nosso coração já desmaiou. Se fosse hoje, não faz nada comigo não, porque eu já estou desmaiado, eu estou sem força. Só de olhar para você, Josué, eu estou sem força, estou desmaiado. Só de olhar para vocês, melhor dizendo, porque Josué não estava ali, eram os espias, né? Eu estou até falando de Josué. Josué estava lá do outro lado do Jordão esperando a notícia dos espias e eles recebendo essa nova, que Deus de Israel era o único Deus da boca de Raabe, uma prostituta. Que coisa, né? Uma pessoa que não conhecia Deus, embora que aqui o Espírito de Deus já estava fazendo a obra no coração dela. Tá, gente? Já estava fazendo. Para ela esconder os espias, usar de misericórdia, botar sua própria vida, sua própria cabeça a prêmio. Porque se eles descobrem os espias ali, o que eles iam fazer? Pena de morte. Está morta, traidora, está traindo o governo, está traindo o rei de Jericó, vai morrer, né? Mas não. Deus usou de compaixão com essa mulher também, porque ela estava agindo em favor dos espias israelitas, tá bom? Então ela faz uma confissão. E a partir do versículo 12, tá? A partir do versículo 12 ela vai fazer uma aliança. Ela vai fazer uma aliança com os israelitas, tá bom? Ela vai fazer uma aliança com os israelitas, porque ela sabe que a hora chegou a hora para a cidade, chegou a hora para as nações, ela sabe, inclusive a dela, né? Então ela vai fazer, ela ajudou, agora ela vai fazer uma aliança com eles. Olha o que ela vai dizer. Agora, pois, jurai-me, no versículo 12, peço-vos pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela vocês usem para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis a vossa vida da morte. Ela não pediu só por ela pediu pela sua casa, sua família. E tudo que eles têm, gado, né, naquela época, animais de criação, fazendeiros se fossem, enfim, agricultor, ela pediu: vocês vão livrar a minha vida, a minha casa, a casa do meu pai e tudo que eles têm, por eu ter usado de misericórdia e compaixão com vocês. Aí os homens vão fazer com ela a mesma benignidade que ela usou com eles. Versículo de número 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responda pela sua, se não denunciardes esta nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade, como eu falei com vocês lá no início. Ela morava sobre as muralhas de Jericó. Tá? E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tornareis o vosso caminho. Se vindo nós à terra, não atares